Olá, gente querida! Hoje é 25 de outubro e nós estamos na 30ª semana do Tempo Comum. A Igreja no Brasil celebra hoje a memória de São Frei Galvão, o primeiro santo genuinamente brasileiro, que nasceu, viveu e morreu no Brasil. O seu testemunho é, sobretudo, um testemunho de caridade. E o texto do Santo Evangelho de hoje é de Lucas 13, de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos e estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nestes dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada desta prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no texto do Santo Evangelho de hoje, encontramos esta controvérsia por causa desta cura em dia de sábado. Ao mesmo tempo, Jesus liberta esta mulher encurvada, chamando-a de filha de Abraão. Vamos então olhar o texto mais de perto. Esse texto é narrado somente por Lucas. Faz parte de uma polêmica de Jesus com o chefe da sinagoga, e esta polêmica, esta controvérsia, é por causa do dia do sábado. O texto é composto de 2 partes. A primeira, do versículo 10 ao versículo 13, aqui temos a cura propriamente dita. E depois, do versículo 14 ao versículo 17, aqui nós temos a discussão de Jesus com o chefe da sinagoga. É interessante perceber que as 2 partes se concluem com o louvor. Veja, por favor, na sua Bíblia, no final do versículo 13, a mulher que foi curada louva a Deus. No final do versículo 17, a multidão, vendo a resposta que Jesus dá ao chefe da sinagoga, a multidão inteira se alegrou com as maravilhas que Jesus fez. Portanto, as 2 partes do relato se concluem com o louvor de Deus, com a alegria, a festa, o maravilhamento da multidão. É muito importante também perceber a reação diante da cura que Jesus realiza. A reação do chefe da sinagoga, a reação dos inimigos de Jesus, isto é,
muito provavelmente os fariseus ou doutores da lei, e finalmente a reação das multidões. Mas vamos olhar o texto com mais calma. Primeiro, tudo isso acontece num dia de sábado, no ambiente da sinagoga. E nós estamos no grande percurso, na grande viagem de Jesus a Jerusalém. É uma controvérsia exatamente por causa de uma cura que Jesus realiza no dia do sábado. O belo nesse texto é que não é a mulher que pede a Jesus a cura. Jesus mesmo toma a iniciativa. Qual é a situação da mulher? Ela está encurvada há 18 anos e Jesus a cura por meio da imposição de suas mãos. E Jesus a trata por filha de Abraão, exatamente porque também ela é herdeira da promessa, participa da mesma e única promessa feita por Deus ao patriarca Abraão. A mulher está doente há 18 anos, isto é um modo de dizer que a situação dela é grave e plenamente irreversível. E ela está encurvada. É muito interessante esta expressão, porque ela tem um problema grave na coluna, é completamente encurvada, e neste sentido, por causa desta posição, ela se assemelha a um animal. Ela se assemelha à posição de um boi ou de um jumento. Isto é, ela continuamente só olha para baixo, só olha para o chão. Perdeu a capacidade de olho no olho, perdeu a capacidade de interlocução, perdeu a capacidade de encontrar um próximo, um outro semelhante a si. Jesus realiza a cura, a mulher se endireita, a cura é feita no dia do sábado, e aí começa, no versículo 14, começa exatamente a controvérsia da parte do chefe da sinagoga. Ele fica irado porque Jesus cura no dia do sábado. E isso não seria permitido no dia do sábado. Jesus, então, nos versículos 15 e 16, elabora um raciocínio belíssimo. Jesus começa com o hipócritas clássico que ele utiliza para desarmar os seus adversários. Depois ele cita a exceção que está na lei, no livro do Deuteronômio. Ora, mesmo no dia de sábado, com a quantidade de trabalhos não permitidos para o sábado, mas o dono de um boi ou o dono de um jumento pode ir ao curral, soltá-los para que eles bebam água e não morram de sede em dia de sábado. Ora, o clima de Israel é extremamente quente, árido. Por isso, era permitido que o dono de animais fosse ao curral soltá-los para que eles bebessem água. Jesus então parte desse pressuposto. Quem é mais importante? Um boi, um jumento ou esta mulher que é filha de Abraão? A resposta é claríssima. Pois bem, Satanás amarrou aquela filha de Abraão. Satanás encurvou-a. Ela vive encurvada, olhando para o chão, como se fosse um animal, como se fosse um boi, como se fosse um jumento. Jesus a liberta plenamente, devolvendo-lhe a dignidade, devolvendo-lhe a posição ereta e de pé, de cabeça erguida, altiva, podendo olhar nos olhos das outras pessoas. Ela deixa a sua condição de escravidão.
e agora plenamente liberta e refeita, ela pode dialogar e pode relacionar-se plenamente na igualdade. Jesus parte do seguinte pressuposto: se o dono de um boi ou de um jumento pode soltá-los para que eles bebam água no sábado, muito mais aquela filha de Abraão deveria ser libertada em dia de sábado. Filha de Abraão significa que ela é plenamente herdeira da promessa, participa plenamente da promessa que Deus fez a Abraão. E aqui é importante entender o significado do sábado. O sábado é o 7º dia da criação, é o ápice do processo criacional. Nele, a criação chega ao seu máximo esplendor. Onde quer que a criação esteja ferida, machucada, encurvada, Jesus intervém. Jesus intervém mesmo no dia de sábado para devolver àquela filha de Abraão a graça do esplendor máximo da criação, porque é sábado, o dia do Senhor, o dia da criação, o dia escatológico da plenitude da vida. É por isso que Jesus, em nome de Deus e com a autoridade e pelo poder da imposição de suas mãos, Jesus também cura em dia de sábado. Na verdade, esta libertação que Jesus realiza é como se fosse, de fato, uma libertação como está lá no livro do Êxodo. Jesus, no mesmo estilo de Deus, que liberta o povo de Israel de todo tipo de escravidão, Jesus também liberta, por meio da sua ação redentora e libertadora, liberta aquela filha de Abraão, pobre, doente, encurvada. É a libertação dos pobres, dos doentes, dos impuros, daqueles que são considerados impuros e por isso marginalizados e excluídos. Jesus liberta todos estes filhos e filhas de Abraão do poder do mal e revela plenamente a sua missão em continuidade com a ação libertadora de Deus. Deus que manifesta plenamente a sua ação criadora e libertadora pelo poder de suas mãos. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquela filha de Abraão, ela foi plenamente libertada, porque Jesus é Senhor do sábado. Revela-se então o esplendor da criação. Um abraço e até amanhã.